Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. A invocação. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. O que eu vou contar é uma coisa bastante séria e que machucou muito a minha família. Eu gostaria que meu nome não fosse revelado e eu peço a todos que, por favor, tenham respeito nos comentários, pois é um direito de vocês não acreditarem e eu respeito esse direito, assim como eu peço que todos respeitem o direito que nós temos de contar nossas histórias aqui. Com respeito mútuo, eu acredito que todos podemos conviver em paz. Meus amigos, eu ainda me lembro daquela manhã de 6 de novembro de 2019, ainda na funerária. Acreditem, os únicos que choravam eram os pais do falecido. O morto era o meu primo, Guilherme. Eu posso dizer muitas coisas sobre ele, menos que ele era uma boa pessoa. Ele tinha sentimentos ruins e desejava coisas ruins para todos que estavam ao seu redor. Meu irmão Samuel, minha prima Zaida e eu estávamos lá conversando sobre o Guilherme. Mas pela conversa não havia nada de bom para falar sobre ele. Durante o papo, nós nos perguntávamos o motivo dele ter tirado a própria vida. Para ninguém na família era segredo o tipo de pessoa que ele era, mas o motivo para ele ter feito aquilo era um mistério. Zaida e meus tios pareciam ser os únicos que sabiam o que realmente aconteceu naquela madrugada, quando o encontraram sem vida, pendurado em uma das árvores do quintal. Minha prima nos contou que, ao encontrarem o primo, eles na mesma hora ligaram para o SAMU, embora soubessem que já era tarde demais. Esse era apenas um procedimento a ser seguido. Enquanto meu tio esperava a emergência, minha tia estava na sala chorando. Quando os peritos chegaram e começaram as investigações, meus tios ainda achavam que o Guilherme tinha ido a uma festa de Halloween na noite anterior. Meus amigos, meu primo havia transformado a garagem em seu quarto. Não houve muitas investigações, pois ele já tinha um histórico de depressão, algo que meus tios mencionaram. Ele começou a se envolver com uma garota meio estranha, e depois disso ele passou a visitar cemitérios e outros lugares onde dizem que há aparições. Ele começou a se vestir de preto e a se isolar de tudo e de todos. Em agosto daquele ano, ele chegou a dizer para minha tia que em breve ele teria o que ele merecia e o que tanto ele desejava. Ele trouxe vários objetos estranhos para o quarto e várias vezes ele tocava músicas em uma língua desconhecida, o que parecia deixá-lo cada vez mais deprimido. Em uma ocasião, minha tia encontrou um livro estranho em uma das prateleiras e, ao perguntar a ele o que era aquilo, ele a empurrou e disse para ela não se meter em sua vida. Na noite de Halloween, meu primo fez uma invocação de algum demônio ou de alguém que não deveria ser chamado. Na garagem, havia várias velas negras e símbolos desenhados nas paredes. Minha tia procurou o livro novamente, mas ele desapareceu. Alguém parece ter levado embora. Não parecia que o Guilherme estava sozinho naquela noite. Alguém pode ter feito a invocação com ele, e é provável que a alma do meu primo tenha se tornado uma espécie de oferenda. Nunca soubemos ao certo, mas meus tios provavelmente sabem o que realmente aconteceu. Depois daquela noite, meus tios se mudaram da casa assustados, pois eles ainda sentiam a presença do filho lá. Eles diziam sentir sua presença, ver sua sombra pelo quintal e até o ver pendurado na árvore onde ele tirou a própria vida. Eles acreditam que ele ficou preso na casa por causa daquela invocação. Nem as orações,
nem as visitas de alguns pastores trouxeram a paz para o meu primo. A casa perdeu a paz de antes, e parece que aquela invocação liberou algo muito sinistro. Minha prima acredita que um portal ficou aberto na casa naquela noite, pois ninguém nunca soube exatamente o que o Guilherme invocou. A verdade é que é melhor deixar assim e não investigar mais. Anos se passaram e meus tios não conseguiram vender a casa, que ainda hoje é visitada por pessoas que fazem rituais e invocações, não só na noite de Halloween, mas também no dia de finados. Essa foi a minha história, meus amigos. Muito obrigado a todos por ouvi-la e tenham todos uma ótima noite. A Senhora de Azul. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos do canal. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência muito especial que eu vivi por ocasião da morte da minha querida mãe. Era maio de 2013 e ela estava internada no hospital devido a complicações da diabetes e uma grave infecção urinária. Como ela já era idosa, ela precisava de uma acompanhante ao seu lado o tempo todo. Meus amigos, minha mãe sempre foi uma mulher muito devota e ela rezava o terço diariamente, uma prática que ela me ensinou desde pequena. Ela dizia que o terço era como um buquê de rosas oferecido a Nossa Senhora. E ela sempre me lembrava que, ao rezarmos, nós acreditamos que a Virgem Maria virá nos ajudar na hora da nossa passagem. Essa crença sempre esteve presente em nossas vidas. Eu e minhas irmãs nos revezávamos para acompanhar minha mãe no hospital. E naquela noite era minha vez. Eu cheguei por volta das 6 da tarde e o estado dela era grave. Ela dormia profundamente e eu me preocupava a cada instante. O tempo passou e quando eu olhei novamente, já eram 3 horas da madrugada. Eu permaneci ao lado dela, temerosa e cheia de pensamentos. Nesse momento eu senti que a morte poderia chegar a qualquer instante. Era uma sensação avassaladora. Eu abracei as mãos da minha mãe junto ao meu peito e eu sussurrei: "Mãe, não tenha medo. O lugar para onde a senhora vai é muito bonito. Eu agradeço por tudo que a senhora fez por nós. Vá em paz." Ela abriu os olhos e, com um sorriso suave, ela olhou para mim antes de voltar a dormir. Esse foi um momento de profunda conexão entre nós. Eu sou devota de Nossa Senhora das Graças, e naquele instante eu elevei meus pensamentos a ela, pedindo que a minha mãe não sofresse mais. Pouco depois, um enfermeiro entrou e sugeriu que eu descansasse um pouco. Eu me deitei na cama ao lado e eu caí em um sono profundo. Após cerca de 40 minutos, eu acordei e aos pés da cama eu vi uma senhora vestida de azul da cor do céu. Naquele momento eu sabia que era Nossa Senhora. Eu não consegui ver seu rosto, mas suas mãos estavam erguidas e sua presença irradiava uma paz e uma luz indescritíveis. Todo o medo que eu sentia simplesmente desapareceu. Eu me voltei para a cama onde minha mãe dormia, mas ao olhar novamente para a Senhora de Azul, eu percebi que ela já não estava mais ali. Restou em mim uma profunda paz e uma força que preencheram todo o meu ser. Quando o dia amanheceu, uma das minhas irmãs chegou para me render. Eu saí do hospital e ao voltar para casa eu recebi a triste ligação. Minha mãe havia partido. A minha irmã estava cuidando dos trâmites e eu segui para o cemitério para assinar os documentos como tutora do túmulo. Mais tarde, enquanto eu ainda estava no cemitério, um caixão passou por mim. Era o dela. Eles a colocaram em uma sala e, como ainda não havia outros familiares presentes, eu fiquei um tempo a sós com ela. Nesse instante, várias pessoas da igreja evangélica entraram na sala
e me fizeram companhia até a chegada dos meus familiares. A solidariedade e a presença dessas pessoas me trouxeram um conforto especial. Hoje, mesmo após todos esses anos, eu ainda sinto aquela paz e aquela luz que me envolveram naquela noite. É uma alegria que aquece o meu coração até hoje. Muito obrigada, Luciano, e um abraço fraterno a todos do canal. O leite das crianças. Olá, Luciano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero compartilhar um relato curto, mas que não sai da minha cabeça. Eu estou estudando para ser técnica de enfermagem e recentemente eu estive em um estágio numa maternidade. Naquele dia, eu e minhas colegas pegamos um plantão e tudo transcorria bem, até que a enfermeira comentou sobre uma mãe que estava na UTI, enquanto o bebê dela estava sob os cuidados de uma acompanhante. Nós continuamos com nossas tarefas normalmente. Já era madrugada quando ouvimos o choro do bebê. A enfermeira então pediu para buscar o leite, pois pelo choro ele devia estar com muita fome. Eu fui até o local do preparo dos leites e aproveitei para pegar as mamadeiras dos outros bebês, já que o horário deles também estava próximo. Eu segui pelo corredor do hospital de cabeça baixa carregando os frascos. Quando eu levantei o olhar, eu vi uma mulher sentada em um dos bancos do corredor. Ela parecia triste. Eu passei por ela sem dar muita atenção, mas ao cruzar o seu caminho, eu senti um frio subir pelo meu corpo. A mulher, que parecia distante, ergueu a cabeça, viu as mamadeiras e então sorriu. Mas de repente, ela desapareceu. Luciano, foi instantâneo e aquilo me assustou profundamente. Em vez de pegar o elevador, eu voltei apressada e entreguei os leites sem contar nada a ninguém. Eu fiquei calada porque eu sabia que minhas colegas poderiam se assustar e evitar atender os pedidos da enfermaria. O dia amanheceu e eu me preparava para ir embora. Então, eu ouvi a enfermeira comentando com outro profissional que a mãe do bebê que havia chorado tanto na madrugada havia falecido. Naquele momento, eu me lembrei da mulher que eu vi no corredor. Eu sei que era ela. E que aquele sorriso, ao ver os leites, era de alívio, talvez por saber que o bebê dela seria cuidado. O meu coração ficou em pedaços. Luciano, muito obrigado por contar a minha história e uma ótima noite a todos. A tia falecida. Olá, Luciano, e a todos do canal. A história aqui contada parte do natural para o sobrenatural. Para alguns, fica muito complexo entender o que ocorre com pessoas ao longo de suas vidas no que tange ao sobrenatural. E na maioria das vezes, as pessoas envolvidas com esses fenômenos são idôneas. Ainda bem, e não foi diferente com o senhor que eu conheci, um homem de bem que passou sua vida trabalhando e cuidando de sua família. Na casa de seus 80 e poucos anos, ele, que de vez em quando via ou ouvia algo além da imaginação, mas uma vez viu ao vivo e em cores algo que ele nunca imaginara ver. Sua saúde estava boa, sua cabeça também. O fato ocorreu em meados do ano de 2009. Esse senhor estava costumeiramente lendo, e ele levantou-se para lavar as mãos para tomar o seu café da tarde na companhia de sua esposa. Seus 2 filhos, já casados, neste dia não estavam com eles como sempre faziam. A casa estava silenciosa e a senhora se encontrava recostada em sua cama, cochilando.
Ele se levantou, como foi dito, e foi ao lavabo. Ao sair para chamar a esposa para tomar o café da tarde, ele percebeu que uma mulher que aparentava uns 90 anos surgiu em sua frente, e ele a olhou profundamente nos olhos. Ele ficou estático e percebeu que aquela não era sua esposa. Amigos, a mulher não desapareceu. Ao contrário, ela caminhou dentro da sala e continuou a observá-lo. Ele ficou assustado e saiu da sala caminhando apressadamente para o quarto. Quando ele chegou no aposento, ele chamou sua esposa e contou o fato. Ela o acompanhou até a sala e, olhando ao redor, ambos perceberam que não havia ninguém na residência além deles. Logo após tomarem café, o casal em questão ficou confabulando sobre o caso. E, meus nobres amigos, pasmem, a tal mulher ressurgiu olhando para aquele senhor novamente. E aí ele percebeu que aquela mulher era uma tia dele, que já havia falecido há muitos anos. Ele então perguntou à esposa: "Você está vendo aquela mulher em pé ali em frente?" A senhora olhou ao redor e nada viu. Então ela lhe disse: "Eu não vi ninguém, porém eu sinto uma presença estranha no ar." A magia negra. Olá, querido Luciano. Meu nome é Antônia. Esta é a primeira vez que eu envio uma história para o seu canal. Após assistir o seu vídeo de relatos dos seus inscritos, especialmente aquelas relacionadas à bruxaria, eu decidi escrever para compartilhar a minha experiência. Eu espero que você aproveite e narre a minha história em seu canal para que outras pessoas aprendam o que pode acontecer quando lidamos com coisas que não entendemos. Isso aconteceu há cerca de 12 ou 13 anos. Naquela época, eu estava começando a aprender cartomancia e, consequentemente, sobre bruxaria, mais especificamente magia branca. Em meu grupo de amigas, uma delas me perguntou se eu sabia de alguma maneira de praticar magia negra. Ela me contou o motivo pela qual ela estava interessada nessa prática, mas eu prefiro não comentar aqui, pois não é importante para o desenrolar da história e também são razões particulares dela e que só a ela interessavam. Eu respondi que eu não sabia muita coisa e que não era bom fazer algo assim sem ter alguém realmente especialista para ensinar, pois a magia negra é muito perigosa e ela não é brincadeira. Passaram-se os meses e em um dia, essa mesma amiga chegou a uma reunião que fizemos em minha casa. Ela nos contou que ela tinha conseguido, segundo ela, realizar algo relacionado à magia negra que envolvia uma tia dela. Aqui é onde a história se torna dolorosa. Na semana seguinte a esse anúncio, o avô dessa minha amiga, a quem todos nós gostávamos muito e com quem ela morava, foi diagnosticado com câncer. Segundo o médico, ele deveria fazer quimioterapia e com o tratamento, supostamente, ele ficaria bem. No entanto, em menos de 15 dias, o câncer o matou. Infelizmente, as tragédias não terminaram por aí. Minha amiga também foi expulsa da casa do avô, pois agora tudo pertencia à tia a quem ela havia tentado fazer o trabalho, e essa senhora não a queria lá. Além disso, também houve outras coisas das quais ela não se sentiu à vontade para me contar, pois eram pessoais demais. No funeral do senhor, também ocorreram coisas estranhas, o que me fez perceber que o trabalho que a minha amiga havia feito se voltou contra ela e afetou a pessoa mais vulnerável da casa, que era o seu avô. Eu então a chamei para uma conversa e a confrontei, mas ela dizia que não tinha culpa que o avô tivesse sido afetado, pois ela não direcionou nada a ele, e sim à tia. E ela chegou a me dizer exatamente com essas palavras que a tia
iria ter o que merecia, nem que demorasse 10 anos. E Luciano, enquanto ela falava, eu que tenho muita sensibilidade, notei uma aura escura ao seu redor e uma sombra negra que a acompanhava para onde quer que ela fosse. Eu fiquei muito assustada e bastante impressionada ao perceber a transformação que ela sofreu após realizar um único trabalho e a forma como aquela energia negativa, pesada e maligna tomou conta dela, a tornando uma pessoa extremamente negativa e pesada. Luciano, eu aos poucos fui me afastando dela, pois todas as vezes que eu aconselhava a parar de lidar com aquelas coisas, ela parecia ficar brava comigo, me dizendo para eu não me meter, porque isso não era da minha conta. Então, eu fiz o que eu achei certo. A excluí do nosso pequeno grupo e procurei a tia dela e lhe ofereci um trabalho de proteção espiritual e a alertei para se apegar à fé que ela tinha, seja ela qual fosse. Para resumir a história, os dias foram passando e um dia chegou até mim a notícia de que essa minha ex-amiga havia sido encontrada morta na casa onde ela morava. Seu corpo ficou lá por dias, até que os vizinhos sentiram um cheiro de podre e chamaram a polícia. E a tia dela havia se casado novamente e estava bem feliz, viajando e desfrutando da vida justa e honesta que ela sempre levou. Luciano, eu espero que isso ajude a mudar a cabeça daqueles que pretendem fazer mal às pessoas. Tem uma frase que a minha mãezinha sempre dizia: tudo o que você faz, seja para o bem ou para o mal, um dia volta para você. E essa história para mim é a prova viva de que isso é a mais pura verdade. A justiça divina não falha. Muito obrigado por contar a minha história. O bebê suspenso no ar. Saudações, Luciano. Gostaria de relatar um dos casos que aconteceram comigo. Eu queria deixar claro que desde muito cedo eu vejo e ouço coisas que, para as outras pessoas, possam parecer loucura. No entanto, hoje aprendi a compreender melhor esse dom que antes me parecia algo horripilante. Eu não gostaria de citar o meu nome, pois eu trabalho em uma área em que todos dizem que é necessário ter um psicológico totalmente equilibrado. Eu sou guarda municipal na minha cidade e realizamos todos os tipos de atendimento em ocorrências, desde as mais simples até as mais complexas, como roubos em andamento e prisões de pessoas de alta periculosidade. Acontece que, em um certo dia, eu estava no meu plantão com mais 2 colegas e recebemos uma denúncia de que uma mulher estaria em um bar com 2 crianças, sendo uma delas um bebê de colo. A denúncia alegava que ela teria derrubado a criança no chão algumas vezes de tão embriagada que estava. Outras pessoas que testemunharam a cena estavam inclusive querendo agredi-la, pois, segundo a denúncia, ela não queria entregar a criança e nem ir para casa. Quando chegamos ao local, encontramos uma jovem que realmente estava na situação descrita na denúncia. Ao tentar uma conversa amigável com ela, não obtivemos êxito, pois ela não aceitava nenhum tipo de ajuda. Quando sua mãe chegou e se ofereceu para levá-la para casa, assumindo a responsabilidade por ela e pelas crianças, percebemos que ela estava em uma moto e não teria como carregar o bebê. Decidimos então escoltá-las até sua casa, já que a senhora disse que morava bem próximo ao local. Fomos atrás dela com a viatura. Em um certo momento, a mãe se desequilibrou e acabou caindo com o bebê. Decidimos intervir e tirar o bebê mesmo à força e chamar o conselho tutelar. No entanto, ela se negava com todas as forças a entregar a criança, agarrou-a com as pernas e quase sufocou o bebê com os braços. Sendo a única mulher da viatura, eu disse a um dos meus colegas, já que o motorista estava estacionando a viatura: "Pega a criança que eu seguro a mulher." Nesse momento, Luciano, quando eu consegui desvencilhar um dos seus braços e imobilizá-la,
Eu esperei que meu colega pegasse a criança. No entanto, ela a segurava de tal forma que nossa única preocupação era não machucar aquele bebê, que por sinal era extremamente lindo e em momento algum ele chorou. Então eu puxei o outro braço dela e, acredite ou não, o bebê ficou no ar, sem ninguém segurando ele, por volta de 3 segundos. Algo que me fez olhar para a cena e ficar chocada, pois ninguém o estava segurando. E mesmo assim ele estava ali, suspenso no ar, e não caiu no chão, o que era a nossa maior preocupação. Após esses poucos segundos de perplexidade, eu apenas olhei para o meu colega e falei: "Pegue ele." Então ele o pegou e o tirou de perto dela. Apesar de tudo, foi muito triste para mim ter que fazer aquilo. E aquela cena foi uma cena muito triste, apesar da perplexidade. No entanto, essa foi apenas uma das situações sobrenaturais que já aconteceram comigo. Em outra oportunidade, eu relato outras que talvez sejam ainda mais inexplicáveis do que essa, mas essa é a mais recente que aconteceu comigo. Muito obrigada, Luciano, e até uma próxima. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. A Casa do Morro. Olá, Luciano. Meu nome é André. Eu sou de Minas Gerais, tenho 25 anos, mas vou contar um fato realmente sobrenatural que aconteceu comigo quando eu tinha apenas 7. Desde que eu me lembro, minha família é muito extensa, com vários tios, primos e, é claro, avós. Um dia, para celebrar o aniversário de um dos meus tios, viajamos para a cidade de Três Corações. Como qualquer outra cidade da região, não havia muita coisa para uma criança fazer, mas a cidade tinha o charme de ser antiga e muito bonita. Demoramos bastante para chegar e, honestamente, assim que eu pus os pés no chão, eu me decepcionei. Chegamos à noite, mal dava para ver com um pouco de luz. A poucos metros de mim, eu distingui uma casa. Ao entrar, a primeira coisa que eu vi foi um porco pendurado em um gancho de açougue cheio de moscas e com um cheiro terrível. A casa tinha 2 andares e estava mobiliada com mesas e cadeiras de madeira, mas pareciam ser muito antigas. Uma das minhas primas nos indicou qual seria o quarto onde eu dormiria com meus pais e a minha irmã. Enquanto eu caminhava para o quarto, eu vi uma vitrine com facões enferrujados. Em cima havia uma espingarda e um revólver. Todo esse cenário chamou muito a minha atenção, mas eu não fiz nenhum comentário. Eu estava muito cansado e decidi ir dormir. No dia seguinte, tudo correu normalmente durante o café da manhã, mas à medida que as horas passavam, eu começava a ficar entediado. Não havia internet, televisão e nem mesmo um rádio antigo, muito menos sinal para os telefones. A única coisa com a qual eu podia me entreter era uma bola de futebol que eu trouxe de casa antes da viagem. Eu fui para a parte de trás da casa, onde havia uma espécie de descampado. Alguns carros estavam estacionados ao lado e havia um morro com uma subida íngreme. Eu peguei essa subida como campo de jogo para brincar com a bola e me distraí um pouco. Em um momento, a bola quicou em direção a um dos carros da minha família. Eu corri o mais rápido que eu pude para evitar que a bola batesse em um dos carros
já que meus familiares eram muito rigorosos com repreensões, especialmente quando se tratavam de carros. Eu consegui chegar antes da bola atingir o vidro, mas ao fazer isso eu escorreguei e caí. Eu me levantei e comecei a procurar a minha bola, mas eu não sabia onde ela estava. De repente, um senhor apareceu e me chamou, dizendo que eu tinha chutado a bola para cima do morro. O homem carregava um saco e parecia muito idoso. Isso foi tudo que ele disse, e ele continuou seu caminho sem olhar para trás. Na verdade, o morro estava muito íngreme e eu mal consegui subir. Assim que eu alcancei o topo, eu percebi que estava perto de uma cerca com arame farpado. Eu observei atentamente e o homem estava certo. A minha bola estava lá. Havia conseguido atravessar a cerca. Eu tirei a minha jaqueta e a coloquei sobre os arames. Fiquei analisando um tempo por onde passar, mas havia muitos fios cheios de farpas e parecia impossível passar sem eu me machucar. Então eu resolvi colocar a jaqueta de volta. Ao passar entre um fio e outro, minha jaqueta rasgou uma das mangas. No entanto, nesse ponto, eu só queria recuperar a bola, pois era a minha única forma de entretenimento. Eu fui até ela, a peguei e, ao levantar a cabeça, eu descobri uma casa que parecia bastante destruída e abandonada. Naquele momento, eu senti um arrepio percorrer o meu corpo. Eu não sei como explicar, mas eu tive sensações estranhas. Até hoje, eu não sei como eu pude sentir o desejo de ir até aquele lugar. Era como se algo dentro de mim me atraísse e, ao mesmo tempo, me inspirasse medo. Talvez tenha sido curiosidade ou desejo natural de aventura. Eu caminhei em direção à casa por um caminho de terra com árvores dos lados. Havia também várias plantas de muitas cores. Quando eu consegui estar a alguns metros, eu percebi que algo estava caindo também. Havia esse mesmo arame farpado, mas agora ele parecia estar energizado. Um ruído estranho vinha dele e faíscas saíam desses fios. Talvez a coisa mais sensata fosse obedecer às advertências, mas eu decidi que não iria parar. Eu passei para o outro lado e percebi que a casa tinha 2 andares. No segundo havia uma porta na parede, ou seja, a porta dava diretamente para o vazio. A porta principal tinha um cadeado com muitas correntes enferrujadas. Parecia que alguém não queria que ela fosse aberta. Ela era feita de madeira e tinha alguns símbolos esculpidos com muitos riscos. Eu dei a volta na casa por fora e encontrei um quarto sem porta, mas havia uma espécie de prateleira com muitos frascos cheios de um líquido muito estranho. Foi fácil para mim pegar um dos frascos e jogá-lo no chão para quebrar. Imediatamente, um líquido avermelhado saiu. Parecia fresco e viscoso, e o cheiro era simplesmente insuportável. Outra coisa que me chamou muito a atenção foi que os frascos estavam rotulados com desenhos e instruções em outro idioma. Pelo menos, era um que eu não reconhecia. Eu estava muito entretido olhando os frascos quando ouvi alguém correndo do lado de fora do quarto. Eu saí para ver se era algum dos meus primos, mas não havia ninguém. No entanto, eu percebi que o cadeado e as correntes da porta não estavam mais lá. Além disso, a porta estava entreaberta. Nesse ponto, eu senti uma grande atração e impulso no local, por isso eu decidi entrar na casa. Aqui, eu gostaria de lembrar que eu tinha minha bola nas mãos, mas eu decidi deixá-la justamente ao lado da porta para que ela não me atrapalhasse antes de entrar. Eu deixei-a no chão e comecei a exploração. Se por fora a casa tinha uma aparência deplorável, por dentro era ainda pior. As baratas subiam pelas paredes e no chão uma grande quantidade estava morta. Tinha uma mesa no centro onde havia outros frascos cheios de insetos. Eu continuei caminhando até chegar à cozinha. Um outro frasco chamou minha atenção, pois ele continha um par de ratos mortos. Tudo o que cruzava meus olhos me deixava perplexo, até que eu ouvi passos violentos indo em direção à escada da casa.
Eu me escondi atrás de uma parede e desse ângulo eu consegui ver um pouco do chão do segundo andar. Eu tentei me esconder em um buraco entre duas paredes para que não percebesse a minha presença, mas eu vi que os passos pararam de repente. Eu tive tanto medo que meu instinto me fez sair correndo. Por um momento eu me senti aliviado. Olhei para a casa e notei que a porta do segundo andar estava aberta. O que eu vi foi metade do rosto de uma mulher pálida com cabelos negros e os olhos totalmente brancos. De repente, eu dei um grito que ressoou em meus ossos. Eu também gritei de medo e saí correndo até chegar à primeira cerca, e dessa vez eu não tive cuidado e cortei o braço com um arame. Eu continuei correndo sem parar para recuperar o fôlego até que desci completamente o morro. Eu não pude deixar de chorar e gritar por ajuda. Meus pais chegaram muito assustados, me colocaram no carro e dirigiram até a cidade mais próxima onde havia sinal de telefone. De lá, chamaram uma ambulância que me levou para o hospital mais próximo. Luciano, eu fiquei na cama o dia inteiro enquanto eu me recuperava do corte no braço, que felizmente não foi tão profundo. Enquanto isso, eu contei a história do que vivi naquela casa abandonada, mas ninguém pareceu acreditar em mim. A justificativa no hospital foi dizer que eu me cortei brincando. E ao voltarmos para casa, eu lembrei que tinha deixado a minha bola na casa porque, assustado, eu saí às pressas e acabei me esquecendo dela. Assim que voltamos para a casa do meu tio, eu pedi a ele que me acompanhasse para pegar a bola. Dessa forma, eu poderia provar que tudo o que eu disse era verdade. Meu tio ouviu a minha história muito surpreso e, quando eu terminei, ele respondeu: "Isso não pode ser possível. Eu conheço bem essa área e sei que nesse morro nunca existiu uma casa. Lá há apenas árvores e plantas e tudo é cercado para evitar que os animais se percam ou escapem. É só isso." Eu estava muito frustrado e continuei insistindo para que ele me acompanhasse. Finalmente, ele concordou e depois de subir o morro chegamos ao topo, ou seja, ao primeiro cercado. Eu fiquei muito surpreso ao perceber que não havia absolutamente nada ali. Nem uma casa, nem uma segunda cerca, e a minha bola também não estava lá. Luciano, até hoje eu posso jurar que o que eu vivi foi verdadeiro. Eu ainda me lembro do cheiro do líquido do frasco que parecia sangue e dos animais rastejantes no interior. Eu sei que não foi uma simples invenção, nem uma fantasia da minha mente. Então, eu pergunto a mim mesmo o que pode ter acontecido. Eu não encontro resposta para essa pergunta, mas eu sei que vivi isso pessoalmente. Esses eventos inexplicáveis são possíveis, e eu acho que o que deveria nos assustar não é o fato deles existirem, mas o fato de que podemos nos deparar com esses eventos de um segundo para o outro, e talvez esses encontros fiquem gravados em nossa memória para sempre.